E aí pessoal, bom dia, né, para mais uma aula. Para vocês será uma boa tarde se fizerem no horário da aula, mas ok. Pessoal, só para voltar aqui, né, eu cheguei nessa parte aqui, no finalzinho da nossa última aula, né, da eficiência global de eleitos, e já joguei os valores, ok? Mas hoje aqui eu sentei um pouquinho com calma, e aqui eu fiz o cálculo da área total e implementei isso aqui rapidamente em uma planilha de Excel para dar os valores para nós, né? Então, o que eu propus aqui está correto, né? Eu joguei aqui. Eu falei espessura, mas essa é a espessura mesmo, né? Da letra, mas ele tem a letra T, ok? Eu acho que vem de thin ou thickness, né? Do inglês. Coloquei aqui já os diâmetros em metros, ok? Calculamos a área de uma única letra, que seria somente essa parte do termo, e posteriormente multipliquei por 5. Então deu 0,0525. Aqui, o erro aqui talvez seja de arredondamento, talvez seja usado aqui no livro que eu peguei esse valor. E ao mesmo tempo, depois eu calculei esse outro termo separadamente, que seria a área do cilindro que sobrou, e somamos as duas, que deu 0,713, que é o mesmo erro ali que pode estar acontecendo. Ok, então o cálculo está correto, aqui está a visualização total, ok? Só que uma coisa é verdade, né? No meio de uma prova, esse pensamento cognitivo para deduzir isso daqui, eu acho que não é tão importante. Mas a gente tenta facilitar isso daqui, mas lembre que daí num projeto ou alguma coisa, vocês têm que sentar e debruçar em cima disso, ok? Antes da gente iniciar também a aula de poluição, de resolução de exercício, pessoal, às vezes eu tenho o costume de falar fluxo de transferência de calor, fluxo de calor, só que isso daqui é bem mais da área térmica, né? Como a questão aqui é transferência de calor, então acho que é interessante a gente usar os termos corretamente. Então, essa nomenclatura letra minúscula normalmente está no livro do Incropera. No livro do Cengel, normalmente ele utiliza a letra maiúscula. E é até interessante, né? Porque, se eu não estou enganado, não sei se o Cengel ele também é professor de termodinâmica. E ele sendo professor de termodinâmica, o fluxo de calor para nós, pelo menos, a taxa de transferência de calor normalmente, que é essa daqui, é dado nessa letra maiúscula, mas só por uma questão é bom avisar também para não confundir, ou pelo menos vocês saberem que existe essas diferenças. E eu tenho três possibilidades. Tenho transferência de calor, ou energia devido a calor. No geral, é uma unidade em joules, ok? Não tem nenhum símbolo em cima. É a quantidade de calor que eu tenho. Então, se eu quiser calcular, eu pego a massa do sistema vezes a variação de entalpia. Se tiver monofásico, Cp vezes o ΔT, ok? Posteriormente, eu tenho taxa de transferência de calor. As equações, quando nós trabalhamos termodinâmica, já lá depois do uso da primeira lei, a gente trabalha com fluxo e um volume de controle. Então, como eu estou passando daqui para cá, eu estou fazendo isso aqui variando no tempo, ou dentro de um certo tempo. Então, o fluxo de calor sobre o ΔT é essa próxima aqui. Okay? Então, tem até o símbolo aqui, um pontinho aqui. Então, nesse caso aqui, minha energia está joules, variação em segundos, joules por segundo é watts. E o termo normalmente utilizado é taxa de transferência de calor. Ok? Então, para a gente poder. E por último, o fluxo térmico, que daí é a parte que se mais utiliza, e às vezes eu falo fluxo de calor aqui, né, por causa da minha formação mais para termodinâmica, mas seria o fluxo térmico, seria a taxa de transferência de calor, e agora eu divido pela área de transferência, ok? Então daí vem para cá, então tá joules, segundo, como eu dividi novamente, metro quadrado, então vai ficar o watts, que é o joules por segundo, sobre metro quadrado. Então é bom falar esse fluxo térmico, e eu vou tentar adotar ele o máximo possível no nosso desenvolvimento, embora esteja os traçados. Então, uma das coisas aí que eu já comecei até
corrigindo nos slides, é esse símbolo aqui, eu deixei watts metros quadrados, e aqui é a mesma coisa que vai ter que ter aqui. Então eu tenho que corrigir também essa parte aqui nos slides. Vamos fazer ele já aqui com vocês aqui pessoalmente para entender. Então, ó, tá vendo? Eu vou pegar aqui o termo watts metros quadrados e vou passar para essa outra parte do termo para vocês. Então eu estou colocando aqui. O ruim é que daí minhas equações eu vou ter que diminuir elas, mas sem erro nenhum. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui para caber aqui, né? Eu calculo esse fluxo, que é o fluxo crítico de calor, e segue adiante. Ok? Pessoal, eu acredito que vocês já assistiram a aula teórica, então eu não vou ficar me detalhando em muitas coisas. Ok? O que eu vou entrar aqui é fazer aquela resumão que eu falei para vocês. Então, pessoal, o Nukimiyama, na hora que fez lá os ensaios deles, né, ele viu algumas possibilidades durante a ebulição, né, em piscina. Atente-se que isso aqui é ebulição em piscina. Na ebulição em piscina, né, ou pelo menos dentro de uma região confinada, ou pelo menos dentro de panela, vamos chamar assim, ele percebeu que inicialmente eu tinha uma faixa de convecção natural, uma ebulição nucleada que estava surgimento de bolhas, uma zona de transição, né, e depois uma de película, ok? Na verdade, essa de transição aqui o Zuber não viu. Quem viu posteriormente foram os alunos dele, que é essa região aqui, ó. Mas a gente então vai cortar. A ebulição em película, né, ela é interessante quando a gente vai estudar transferência de calor. Só que no nosso caso, para trocadores de calor, a gente não tem interesse. É uma zona que está daqui, essa zona aqui, ó. Mas a gente não vai estudar ela, então isso aqui não tem interesse para nós. A de convecção natural tem interesse, ok? Muitas vezes o nosso caso que vai ter, que é essa parte inicial aqui que está ocorrendo. O que eu vou tentar mais é a ebulição nucleada, que é essa zona aqui. E só para explicar. Então, como a gente definiu, isso aqui seria nosso fluxo térmico, né? Essa relação aqui é o watts por metro quadrado. Aqui são as unidades, né? 10 a terceira, 10 a quarta, que é muito mais fácil. E aqui é a variação de temperatura em ΔT. E se vocês perceberem, isso aqui possivelmente está em escala logarítmica, porque pula do 100 aqui para 1000, não mantendo a mesma proporcionalidade se fosse linear. Então, nosso interesse é estudar essa zona aqui. Dois autores, né, o que mais utiliza, na verdade, a literatura da área, se nós formos procurar artigos técnicos para calcular, existem vários na tentativa de estimar alguns desses valores interessantes. Mas o mais importante para nós é a questão, né, de estimar o fluxo térmico de calor que ocorre aqui. Perfeito? Então, para isso, o Rosman, né, foi um dos primeiros aí a correlacionar isso pelo formato. Ele falou que o fluxo térmico, dado em watts por metro quadrado, ele depende das propriedades do nosso fluido, né? E como está em mudança de fase, então ele linkou, né, com a parte de líquido saturado e vapor saturado. Então, normalmente, o que ele fez? Né? Ele pegou três adimensionais né? Três parcelas. Uma das parcelas aqui não tem nada, a outra está elevado a meio e a outra parcela é elevado ao cubo. Então, depende aqui, né, da viscosidade do líquido saturado. Esse HLV é a entalpia de formação, né, a entalpia é o calor latente que eu tenho necessidade. A gravidade no local, a variação entre densidade do líquido saturado e do vapor saturado, a tensão superficial, né. É interessante até ver esse termo aqui, ó, que essa relação de cima é a força de empuxo, né? Como que ocorre o empuxo? Devido à variação de densidade. E como vimos em alguns vídeos, essa variação, né, ou essa força de empuxo depende muito da gravidade. Se eu tiver na gravidade zero no espaço, ela não vai ter influência.
e posteriormente a tensão superficial que vai ocorrer do líquido ali naquela superfície. Como assim? O que vai acontecer? Né? A bolha está surgindo lá na cavidade. Então, se ela está surgindo lá na cavidade, eu tenho aqui essa força aqui, ó. Aqui tem o gás, ou vapor, e aqui eu tenho o líquido. Então, existe uma força promovendo essa tendência dessa bolha sair dessa cavidade. Só ao mesmo tempo, se eu olhar por cima aqui, né, se eu fizer uma vista aqui por cima, eu estaria vendo a bolha e toda essa região aqui, ó, que seria isso aqui, eu tenho uma força tentando segurar a minha bolha aqui, por causa do líquido fazendo, que é a minha tensão superficial do líquido, ok? Então essa relação aqui é para levar em conta. Enquanto que a outra parcela aqui, se a gente for olhar, seria o calor específico do líquido saturado, ok? Vezes a variação de temperatura da superfície. Então, eu vou ter uma temperatura aqui na superfície, bem na superfície mesmo, tá? Não logo abaixo, é na superfície. E a temperatura que está ocorrendo a mudança de fase. CSF é um adimensional, né? Esse N também é um outro adicional. Isso aqui depende, né, de uma relação de rugosidade, ou vamos chamar da superfície e do líquido, tá bom? HLV novamente representa a questão do calor latente, kJ por quilograma, e aqui o número de Prandtl do líquido elevado a um N que depende normalmente do líquido. Então a água deve ter um N, o R22 um N, se for um outro fluido ele vai ter um N variado. E esse CSF aqui é um valor normalmente que eu faço um ensaio em laboratório e obtenho ele, ok? E ele já é muitas vezes tabelado para nós. Então o que nós precisamos fazer? Para calcular o fluxo, sabendo a variação de temperatura que já se encontra, né? Eu tenho como fazer esse cálculo. Eu pego propriedades do fluido, dados do líquido, né? O N igual a... Depende do N aqui, né? A gente já vai olhar. Isso aqui depende da superfície. Então eu vou lá, faço um ensaio antes, ou faço uma visualização e calculo. Então eu consigo calcular em função do ΔT que eu encontrar, qual que é o fluxo térmico que vai existir. Um outro ponto que fica necessário também nos nossos cálculos, principalmente por uma questão de segurança, é determinar esse fluxo térmico crítico, ou FTC, fluxo crítico de calor, tá bom? Que também na literatura, né, pelo menos no laboratório que eu trabalhava, se utilizava muito esse termo, FCC, fluxo crítico de calor. Mas também vocês podem achar FTC, que é o fluxo térmico crítico, ok? Esse fluxo aqui, ele é interessante, e se vocês olharem aqui na nossa correlação, ele não está em função do ΔT. Esse valor foi proposto por Zuber, né, em 1958. Existem muitos outros dados em literatura para casos especiais, mas a gente utiliza essa do Zuber, que a gente vai avaliar, para a questão do nosso trocador, qual que seria o caso crítico, né? Porque se eu passar daqui, ele já vem para cá e pode ocorrer o burnout. Então vamos imaginar que seja uma usina nuclear, eu já sei qual que seria o fluxo térmico máximo que pode ocorrer. E nisso eu trabalho ali numa faixa de segurança de 30% a 20% desse fluxo, ou seja, eu trabalho mais ou menos para cá, por questão de segurança. Então, novamente, né, como que é dado esse fluxo? Então ele tem aqui essa relação, tensão, gravidade, variação de densidade do líquido saturado e vapor saturado, sobre a densidade de vapor saturado ao quadrado. Aqui eu tenho a entalpia de formação, ou a entalpia do vapor menos a entalpia do líquido, que a gente vai chamar de calor latente, densidade do vapor. E aqui é um fator de forma que depende de como está essa ebulição. Por exemplo, se ela está ao longo de um cilindro, eu tenho um fator C. Se ela é uma placa, né, é lá ao fundo da panela, é um outro fator C. Ok? E no nosso formulário,
é dado alguns casos especiais. Então, placas horizontais 0.149, cilindros e esferas se adotam um valor de 1.31. Bem, pessoal, nem preciso dizer que isso daqui, né, depende muito da forma. Tanto que, se tiver confinado, tem correções nesse fator, né? E só que por simplificações a gente não vai entrar em tanto detalhamento nessa questão aqui. Então, o que eu preciso ser feito são esses valores. Ah, professor, até agora a gente via que nossos cálculos tinham o H, que era o coeficiente convectivo, tá bom? Não confunda com essa parte de entalpia. Eu vou até colocar aqui de convecção. E no caso eu vou estar da ebulição nucleada. Consigo obter isso daqui? Pessoal, vamos lá. Ó. Fluxo térmico de calor é definido como o quê? H, área, e variação de temperatura, né? Que seria essa daqui, mesma coisa. Então, seria a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Ok? Ah, desculpa. A taxa de transferência de calor é dado aqui por esse caso aqui, que é a lei de resfriamento de Newton. Lei de resfriamento de Newton. Se eu pegar aqui agora dividir pela área, Q, linha dividido pela área. Então, o fluxo, vamos lá. Taxa de transferência de calor dividido pela área é o meu fluxo térmico, que é a correlação de Rosmond propõe para nós. Então, isso aqui vai ficar como o coeficiente de convecção, né, que eu vou ter ali na superfície, temperatura da superfície menos temperatura infinita. Então, se eu pegar agora e jogar esse termo para cá, eu posso calcular o convectivo de ebulição nucleada, para esse caso, sendo como o quê? O fluxo térmico dividido pela variação de temperatura que eu vou ter ali. E eu consigo. Esse fluxo térmico é watts metro quadrado. Na variação de temperatura me insere o Kelvin aqui e eu obtenho o coeficiente convectivo. Isso vai ser necessário para quando a gente analisar lá os trocadores de calor. São esses coeficientes que nós vamos precisar estimar eles, ok? Só alguns comentários aqui também que vocês devem tomar cuidado. Nossas tabelas, normalmente, isso daqui tem que entrar, como isso aqui vai estar em sistema internacional, isso aqui vai entrar em joules, quilograma, Kelvin. Então, isso aqui normalmente na tabela, o CP e essa entalpia, elas vão ter 1 quilo. Então, toma cuidado com isso daqui, que isso vai causar erros nos cálculos. Mesma coisa esse ponto aqui em diante não tem erro. Se às vezes eu coloquei aqui kilojoules quilograma e aqui eu coloquei kilojoules quilograma Kelvin, como aqui eu tenho quilo, ele simplifica com aqui. O perigo está nessa parte aqui, ó. Perfeito? Então, feitos esses comentários, vamos começar a resolver o exercício que nós temos interesse. Eu vou pegar um exercício a mais aqui. Ah não, eu já tenho esse exercício 2.2 aqui que eu acho que é interessante. Cada um no seu formato. Então vamos pegar o exercício 2.1. Eu vou inseri-lo aqui. E vamos calcular aqui. Ó. Vou até aumentar ele aqui. Ó. O fundo de uma panela de cobre com 0,3 metros de diâmetro. Então eu tenho um diâmetro da panela de 3 metros. Meu material é o cobre. Ok? É mantida a 118 graus Celsius. Então essa temperatura aqui na superfície é 118. Então a temperatura da superfície é 118 graus Celsius. Ele pede para a gente estimar o fluxo crítico de calor, a taxa de transferência de calor e potência do aquecedor elétrico. Então, essa aqui é uma panelinha, eu tenho uma dessa aqui em casa, né, que é uma por indução, ok? Só que aqui é uma panela de cobre, a de indução só funciona com materiais magnéticos, mas podemos supor aqui que é uma resistência elétrica, ok? Ela vai gerar calor e nesse calor eu estou vendo que essa temperatura da superfície está 118.
O exercício não falou nada e eu preciso achar as propriedades, então eu vou... ele falou assim, ó, a temperatura de saturação é 100 graus Celsius. Então, nossa temperatura de saturação é 100 graus Celsius. Então, possivelmente, essa panela está aberta ao nível do mar. Okay? Se ela tivesse, por exemplo, confinada aqui dentro, né, a panela vamos imaginar que aqui fosse uma panela de pressão. Eu já não posso falar a mesma coisa relacionada a essa temperatura. Não vai ser mais 100. Vai ser a temperatura de mudança de fase da pressão que está ali dentro da panela. Ok? Então, vamos primeiro estimar o fluxo crítico de calor. Então, para estimar o fluxo crítico de calor, eu vou utilizar a correlação de Rosnow, ok? E eu preciso, todas as propriedades aqui eu consigo achar aqui na condição de mudança de fase. Como eu vou precisar então fazer isso daí, eu vou lá agora, boa parte eu vou pegar, preciso de dados do meu fluido. Então eu vou lá, vou abrir a minha planilha. Deixa eu só caçar ela aqui do lado. Eu não deixei ela aberta aqui, então isso aqui vai me gastar um tempo para achar. Lembrando, pessoal, eu deixei lá agora, né? Eu já deixei a tabela do Excel, já tanto para água saturada e ar ideal, que vai ser a maior parte dos casos que nós vamos utilizar, ok? Se tiver outros fluidos, vocês têm que ir lá no livro de Incropera ou achar de alguma forma. Aí já não fica, mas com o tempo aí a gente vai tentando deixar essa planilha melhor. Então, a nossa temperatura, né, da água, ela vai estar 100 graus Celsius. Então, está em mudança, 100. Tenho aqui minhas propriedades. Vou copiar todas de interesse. Ó, pessoal, só vou pegar essas duas linhas aqui para não ficar... E vou abrir aqui para mim e já vou colocar ela aqui, ó, de forma transposta. Então, aqui seria a propriedade para água saturada. Vamos ver lá. Tem a viscosidade do líquido? Viscosidade do líquido eu tenho. Tenho a entalpia de formação, ou entalpia de variação? Tenho. Só que toma cuidado que essa entalpia está em quilojoules quilograma. Então isso aqui, ó, tem 1 quilo aqui e eu tenho que tomar cuidado aqui. Tenho gravidade, né? Vou deixar aqui, minha gravidade local vai ser 9,81 metro. Nossa, agora minha cabeça deu um bug aqui. Segundo ao quadrado, ok? Tenho a tensão superficial? Tenho, ó. Já deixei aqui também. Tenho o calor específico do líquido ali na mudança de fase, da fase líquida? Tenho. Tenho as variações de temperaturas? Tenho. Eu preciso da relação, né, e do N. Onde eu acho esses dois aqui? Então vamos lá para o nosso formulário, né? Normalmente essas daqui eu acabo deixando essa relação aqui, né? Mas se vocês procurarem, vocês têm lá na nossa tabela, ok? Nosso formulário. Então eu vou pôr ele aqui. Eu só vou diminuir ele, que não tem interesse. E no caso, eu tenho duas possibilidades, né? O material é cobre, então eu posso, né, polido ou rugoso. Eu não sei o que é. Inicialmente, vamos utilizar o polido, tá bom? Por segurança, mas eu vou deixar lá. E o meu fator N, que é a água, já foi calculado. Então eu tenho todos os cálculos necessários, é só fazer agora aqui a questão de usar aqui a nossa planilha de Excel, ok? Então, agora eu vou ter que estimar aqui, então, meu fluxo térmico, e ele vai ser dado em watts por metro quadrado, ok? Eu vou copiar a fórmula aqui para não ter a complicação para a gente ter que ficar toda hora caçando. E eu já vou deixar aqui uma parte do meu termo, aqui em cima, meu CSF, que vai ser 0.013, 30, né? Que seria cobre polido.
E junto aqui também eu vou deixar meu N, que é igual a 1. Pessoal, eu acho que no livro do Incropera, aliás, do Cengel, ele deve ter valores mais abrangentes desse fator N também para outros tipos de fluidos, tá? Não sei se está no Incropera, mas já tem essa questão aí para nós. Então agora eu vou abrir aqui toda a minha planilha, né, que eu não vou precisar mais olhar ali, e vou fazer o cálculo. Uma sugestão, pessoal, para não correr erro, né, eu tenho muito disso. Eu vou calcular em partes. Eu vou calcular a parcela 1, que seria isso daqui, parcela 2, que seria isso aqui, e parcela 3, que seria isso aqui. E depois eu jogo todo mundo para cá. Por que eu faço isso? Porque se eu tiver que digitar quase toda a equação aqui, é complicado. Posteriormente, se vocês quiserem, depois que copiou aqui, né, fez aqui, simplesmente eu posso pegar as fórmulas e daí montando aqui. Mas vamos lá. Para não ocorrer erro, eu já vou deixar isso daqui, ó, vezes 1000, por causa do kilojoules, e mesma coisa, eu vou fazer isso aqui para o meu CP do líquido, ok? Para não ocorrer erro, então eu tenho que usar essas duas partes aqui na hora que eu for calcular. Então vamos lá. Nosso primeiro termo aqui seria a viscosidade do líquido, tá ok? Vezes calor latente. Então já calculei essa primeira parte. A segunda parte, ela seria quem? Gravidade vezes densidade do líquido menos densidade do vapor, ok? Dividido pela tensão superficial. Tensão superficial está onde? Tá aqui, ó. Seria a segunda parte. O que eu ia comentar para vocês, pessoal? Se vocês olharem aqui, a densidade do líquido é muito maior que a densidade do vapor. Se vocês estivessem fazendo esses cálculos na mão, né, vendo isso, às vezes eu já fazia uma simplificação e nem usava essa parcela desse termo aqui, né? Mas como a gente está com recurso computacional, vamos seguir. E por último, eu tenho meu calor, né? Calor específico. Calor específico, onde está ele? Está aqui, né? O CPL. Vou usar já isso aqui. Vezes a variação de temperatura. Ah, eu não coloquei aqui. Então vamos só, antes de, ó, por isso que eu até falei, vamos colocar também aqui, ó, nessa parte, temperatura da superfície é 118 graus Celsius, ok? Então se eu também quisesse, eu vou inserir ela aqui, vai ser meu ΔT de temperatura. ΔT vai ser quem? A temperatura da superfície menos a temperatura do meu fluido em mudança de fase, ok? Então já tenho ΔT aqui, que é graus Celsius ou Kelvin. Então vamos lá, então continuar aqui. Então CP vezes meu ΔT. Agora entra aqui e vou abrir colchetes aqui para poder o coeficiente de forma, né, esse coeficiente aqui, né, da relação, vezes a entalpia de formação, vezes o plantio do líquido, elevado a aquele fator N, ok? Que depende do líquido. Pronto. Calculei a primeira parcela, segunda e terceira parcela. Se não tiver nenhum erro, é para sair ok. Então eu vou multiplicar agora por isso aqui. Só que isso aqui está elevado a meio, então eu vou fazer abrir aqui, né? Vou pegar aqui e eu vou elevar a meio, ok? E minha última parcela, que seria essa, novamente para não ocorrer muita confusão, eu vou elevar ela ao cubo. Pronto. Isso aqui deu meu fluxo de calor, que é em watts por metro quadrado, fluxo térmico, tá bom? Aqui, como eu não quero, eu vou só fazer uma questão aqui e deixo essa planilha. Opa, não posso. Para eu não ter nenhuma complicação. Se eu quiser agora esse fluxo térmico, né, para eu poder fazer, agora eu posso também passar ele, né, para porcentagem científica para ver. 7,71 vezes 10 a quinta watts por metro quadrado. Se o professor não fez nenhum erro, está aqui nosso fluxo térmico.
Vamos ver aqui o que o nosso exercício pede. Ele pede para nós calcularmos inicialmente, estime. Na verdade eu calculei o FCC, o fluxo, né, de calor, o fluxo térmico. Na verdade precisava o FCC. Então o FCC está aqui, ó, a correlação de Zuber. Eu já tenho, acho que, boas partes, eu só preciso agora desse coeficiente aqui. Então, esse primeiro valor aqui, para nós, né, deu 7,71. Vezes 10 a quinta watts metro quadrado. Ok? Vamos calcular o fluxo crítico de calor. Então, eu preciso do esse coeficiente C. Esse coeficiente C, se a gente for agora lá, ele foi definido para nós, né, para a correlação de Zuber. Aqui, ó. É uma placa horizontal? Então, esse C seria 0.149. Se fosse esfera ou cilindro, seria 0.131. Ok? Então, isso aqui para nós é 0,149. Só me certificar. Ok? Porque é uma placa horizontal. Nossa, professor, mas ele é uma circunferência, mas se olhar é como se fosse uma placa. Ok? A única questão, eu poderia imaginar uma placa quadrada, só que no nosso caso é uma placa circular. Perfeito. Então agora eu vou também calcular o fluxo crítico de calor. Vamos lá. Vou jogar aqui. Enquanto que no outro eu calculei 1, agora aqui nesse de baixo eu vou calcular meu. Vou só diminuir aqui. Eu vou calcular agora meu FCC. Eu vou deixar como FCC para não ter que fazer. E lembre que isso daqui também é dado em watts por metro quadrado. Ok? Só que para calcular esse FCC eu preciso do meu C, que é 0,149. Se vocês quiserem adotar a mesma ideia dessa parte do exercício de cima, eu vou calcular os termos separados e depois eu jogo. Que isso aí me traz uma certa segurança. Se eu fizer algum erro, alguma coisa, eu tenho como debugar. Então, meu C vezes a densidade do vapor, ok? Vezes a entalpia do líquido. Pronto. Essa aqui é a minha primeira parcela. Agora tem essa outra parcela que depois eu vou levar a 0,25, que seria quem? A tensão superficial vezes gravidade vezes variação densidade líquido e vapor. Então, minha densidade do líquido está aqui, menos densidade do vapor, dividido pela minha densidade ao vapor ao quadrado. Então, eu vou pôr aqui, né, do vapor elevado ao quadrado. Ok? Então, se eu não fizer um erro, está aqui. E agora eu vou passá-las aqui para cima. Então, seria esse primeiro termo, vezes meu segundo termo, elevado a 0,25. Ok? Passo daqui também para um número científico, para me facilitar. E vou apagar essas duas aqui para não ter erro nenhum. E novamente, isso aqui seria watts por metro quadrado. Vou diminuir aqui e deixo aqui. Ó. Então, se eu fosse calcular então agora aqui, esse valor do meu fluxo crítico seria 1,26 vezes 10 a sexta watts metro quadrado. Perfeito, pessoal, não tem tanto erro, está calculado. Como a gente percebe, ó, o fluxo de calor está abaixo do crítico, então não tem erro nenhum, né? Eu não cheguei naquele ponto máximo. Aqui, eu estou alguma coisa por aqui. Ok? Daí a segunda parte, estime a taxa de transferência de calor e potência do aquecedor. A taxa de transferência de calor, né? Eu já calculei aqui o fluxo térmico.
Se eu calculei o fluxo térmico, né? Lembrando, fluxo térmico é a taxa de transferência de calor dividido pela área de trocador, ok? Então, para eu obter agora isso aqui em watts, eu vou pegar o fluxo térmico e multiplicar pela área. Lembrando que a minha área, né, que é um cilindro, seria π d quadrado sobre 4, que seria a região aqui circular. Então aqui agora eu vou deixar aqui meu diâmetro. O exercício nos deu que o diâmetro é 0,3, desculpa. Aqui eu deixei 3 metros, seria 0,3 metros. Então vou deixar aqui 0,3. E a unidade aqui, metros. Vou calcular minha área. Seria quem? O π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Pessoal, por segurança, sempre quando eu estou fazendo aqui, levando um número, nem sempre a gente sabe se o Excel está seguindo a nomenclatura. Isso aí pode causar, isso pode ser bastante um erro que pode ocorrer com muita gente na hora de cálculo, ok? Então, para eu achar a taxa de transferência de calor, eu vou deixar a letra maiúscula aqui, seria quem? O fluxo que eu calculei aqui, vezes minha área. Isso aqui vai sair em watts. Se eu quiser em quilowatts, né, simplesmente pegar o resultado de cima e dividir por 1000. Ok? Então eu vou deixar isso aqui geral. Seria aproximadamente 54,5 kW. Então, né, esse valor aqui, na hora de fazer o cálculo, deu 5,45 vezes 10 a quarta watts. Se eu quiser agora para quilowatts, é dividir por 1000, né? Então é como se eu estivesse multiplicando 54,5 quilowatts. Ok? Perfeito, não tem dificuldade. Agora vamos entrar aqui nas questões de ver o exercício. E posteriormente estime o coeficiente de transferência de calor e a taxa máxima de formação de vapor. Ok? Então primeiro vamos calcular então o CTC, que é o termo ali que na verdade é o coeficiente. Como vimos anteriormente, meu coeficiente pode ser dado como o quê? O fluxo térmico dividido pela variação de temperatura. Ok? Então é rapidinho, ó, não tem muito o que calcular. Então se eu quiser agora calcular meu coeficiente, que é dado em watts, metro quadrado, Kelvin, ele vai ser dado como o quê? O fluxo térmico, que está aqui, dividido pela variação de temperatura. Ó pessoal, aqui que eu gostaria que vocês, vou deixar ele no formato geral. Isso aqui seria watts, metro quadrado, Kelvin. Então se eu for calcular ele aqui agora, deixar esse valor aqui seria quanto? 42.831. Olha a ordem de grandeza disso aqui, pessoal. Isso aqui para ebulição nucleada. Vamos voltar aqui. Acho que eu tenho um exercício aqui da aula anterior. Esse coeficiente está em torno de 50, é ar. Esse coeficiente para nós aqui que calculamos também, né, do exercício aqui, ficou tudo na planilha, eu não tenho cálculo, mas deu em torno de 130. Fizemos, acho que um exercício em aula, né? O nosso coeficiente para o líquido deu 6.000. Eu gostaria que vocês se atentassem a essas ordens de grandeza, ok? E por final desse exercício, ele pede a taxa máxima de formação de vapor, ok? Então aqui agora, pessoal, isso que aquela revisão de termodinâmica. O que está acontecendo no meu sistema, né? Se eu pegar e fazer um volume de controle aqui, ok?
toda a energia que está entrando aqui está indo para a água e está saindo isso daqui. Então, se eu fizer, né, o balanço, né, a primeira lei, o que eu vou chegar? Que o fluxo, a taxa de transferência de calor, watts, ela vai ser a massa que entra menos massa que sai, mas não está entrando massa, então eu posso imaginar essa massa de evaporação, vezes a variação de entalpia. Então aqui eu tenho líquido e aqui eu teria vapor. A entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado. Isso aqui não foi dado propriamente dito, mas isso aqui é o nosso termo HLV. Esse fluxo nós calculamos, então eu quero saber a taxa de evaporação que está saindo da minha panela. Então ela seria dada como a taxa de transferência de calor dividido pela variação de entalpia que tem, que é HLV. Pronto, pessoal. Resolvido o exercício. Então, minha massa de evaporação, que vai ser dada em quilogramas por segundo, agora depende. Se eu usar esse termo, o fluxo aqui está em watts, eu tenho que usar aqui em joules por quilograma. Se quiser usar esse outro, como tem o quilo aqui, eu posso usar essa entalpia de formação aqui, que está em quilojoules por quilograma. Eu vou usar então esse valor. Então isso dividido por isso, que vai dar aqui quilogramas por segundo. Se eu quiser passar para gramas por segundo, simplesmente eu venho aqui, multiplico por 1000, né, que 1 quilo tem 1000 gramas por segundo. Pronto, pessoal. Ó, a velocidade aqui que eu consegui resolver esse exercício aqui explicando para vocês. Então, deu 24,14 gramas por segundo. Tá bom? Às vezes, só para a gente ver, vamos supor um coeficiente de segurança. Né? O coeficiente de segurança ele seria dado como o quê? Né? O fluxo que eu estou tendo sobre o fluxo térmico máximo. Vamos ver quanto que está sendo esse coeficiente de segurança, o quão ali perto do máximo eu estou. Se for 1, eu estou no máximo. Se não for, teria que ver. Então eu vou colocar aqui, vou deixar aqui como um R, né? Uma razão. Então seria o fluxo térmico que eu tenho, dividido pelo meu fluxo térmico crítico. Eu vou deixar isso aqui no número geral. E se vocês quiserem, posso deixar em porcentagem. Então, eu estou trabalhando a 60%, 61% do crítico. Tá bom? É isso aí. Por algum motivo, alguém falou, não, eu não posso trabalhar com 61%. Né? Tem que ser 30%. Então, possivelmente, eu vou ter que diminuir o fluxo de calor que está ocorrendo. E essa diminuição eu ia verificar no ΔT de temperatura. Ó, então, se a variação fosse 10, estaria trabalhando a 10%. Se eu aumentar aqui para 15, 35%. Então, se eu trabalhasse com fluxo de 4,46 vezes 10 a quinta watts metros quadrados, eu estaria a 30%, mais ou menos próximo de 30%. Só que percebam, isso vai fazer eu diminuir, né, a questão de calor que está sendo fornecido, ou seja, eu diminuir minha... Aqui eu fiz cálculo errado, aqui é metros, aqui é watts só, tá bom? Então, a minha potência, né, do meu reator ou da minha fonte elétrica teria que ser 30 e eu estaria produzindo uma menor quantidade de vapor, ok? Então, se eu... aqui eu travei no ΔT, mas eu poderia também travar aqui para promover e depois procurar o ΔT aqui para ver. Mas vamos deixar em 18, só para a gente poder trabalhar o que o exercício nos deu. Pessoal, vamos supor que sem querer, né, eu não estivesse trabalhando com cobre polido, eu estivesse trabalhando com um cobre rugoso. Vamos ver como que daria, né, essa panela? Então aqui agora, como que já o exercício está feito, então eu vou pegar essa planilha aqui e vou jogar ela aqui só para a gente fazer umas mudanças, para ver se é possível ou não, tá bom?
Só para vocês terem essa noção aí. Então vamos supor que eu estivesse trabalhando com cobre rugoso, 0,0068. Ó, vocês percebem que está passando do fluxo crítico? É que aumentar a rugosidade melhora a transferência, esse fluxo térmico. Só que eu tenho que tomar cuidado que nem sempre essas correlações elas são válidas. Mas para esse caso, eu não poderia falar que seria o rugoso, teria que ser o polido. Porque passou muito do crítico, ok? Então eu não posso trabalhar. Mas vamos pegar aqui um outro exemplo aqui, ó, que é o 0,68. Eu poderia estar trabalhando com água e platina, que é o mesmo valor. Não muda quase nada aqui, né? Então, sem erro nenhum. 0,070. Poderia mudar o material, só que se fluxo crítico de calor, a correlação de Zuber eu já teria que ficar com o pé atrás, eu teria que ficar com uma questão melhor. Mas se eu não fosse calcular o fluxo crítico e fosse levar, se vocês olharem aqui, se eu diminuir esse termo aqui, eu tendo a aumentar a taxa de transferência de calor. Ok, ó, vamos por aqui, ó. Eu fiz um ensaio, né, em laboratório, esse valor aqui deu 0,68. Então eu fui para quase 380 e eu estou produzindo muito mais vapor. Okay? Então essa questão de fazer o tratamento superficial na superfície é extremamente interessante. E fica aí um outro conselho, né? Quem estiver trabalhando, se vocês quiserem procurar aqui, nesse primeiro momento eu estou mais focado na minha área de pesquisa de eficiência energética em edificações. Mas o programa de pós-mestrado tem essa parte de engenharia de superfície, tá bom? Se alguém quiser. Tem uma professora da USP, né? Uma pesquisadora de pós-doc. Eu sei que acho que ela está com um projeto aqui junto com o pessoal exatamente para trabalhar isso daí. Porque aí daí entra a área do Ventura, do Armando, né? E até do Monteiro. Que se eu mudar a rugosidade da superfície, se eu mudar as características. Tinha um trabalho aí que nós estávamos fazendo com um proprietário de uma empresa de Sertãozinho que trabalha com caldeira. Normalmente esses coeficientes aqui são feitos para materiais externos. E se a gente usar materiais internos, quais são esses coeficientes? Eu acredito que eles nem sempre são tabelados. E, por exemplo, será que o processo de fabricação não interfere nisso? Será que não seria interessante fazer uma mudança na superfície, um tratamento? Ou às vezes o que acontece, né? Daí puxando mais ali para o Monteiro. Se ocorre uma corrosão na superfície, o que vai acontecer no meu nesse coeficiente? Como que ela vai afetar esses outros fluxos, tá? Então fica aí uma dica aí para vocês de trabalho aí futuro aí, se vocês tiverem interesse em procurar uma bolsa de C, algum trabalho, dá uma procurada nesses professores aí, que às vezes eles podem te auxiliar, ok? Pessoal, uma outra coisa, né? Como a gente está fazendo isso daqui, se a gente a gente fez por correlações. Eu poderia pegar aqui também e usar, né, a tabela só para a gente fazer uma comparação. Se eu utilizasse essa figura que tem lá no livro do Sengel. Isso aqui é do Sengel. Isso aqui é a curva de ebulição para a água, possivelmente uma superfície polida, né, de cobre, só para a gente verificar. Que às vezes eu posso utilizar, mas se eu não tivesse a 100 graus, eu já teria que tomar muito cuidado ao utilizar essa tabela aqui, essa figura. Então vamos aqui inserir, só para a gente comparar. Eu vou inserir aqui uma linha, uma forma, uma linha. 118, a gente viu, né, que ela não tá, que é 10, aqui seria mais ou menos o 15, não, mas ele estaria um pouquinho mais para trás ou para frente aqui, né, isso aqui, ó, o 5 está mais para frente, então estaria mais ou menos por aqui, ó. Se eu subisse aqui, ó, nosso ponto estaria mais ou menos aqui. Se eu inverter esse valor aqui, Ctrl C, Ctrl V, eu venho para cá. Só que vamos tomar cuidado que, na verdade, o meu coeficiente do cobre polido é 0.0130, tá bom? Que deu mais ou menos os 60%. Então, o nosso caso deu 7.71, ok?
Então a gente poderia estimar aqui, no caso aqui, nós estaríamos pegando próximo do 8. Na verdade, isso aqui estaria um pouquinho mais para cá, isso aqui um pouquinho mais para baixo. O fluxo crítico de calor, se eu quisesse também estimar. Então, poderia vir, né, para uma tabela não, nessa figura, para poder ver. Ok? No nosso caso aqui, o fluxo crítico de calor deu 1,26. Ó, 10 a sexta, está aqui em cima. Então, já eu poderia usar, por exemplo, uma tabela dessa. Então, às vezes eu posso construir isso aqui para não ter que ficar calculando que no chão de fábrica ou alguma coisa, né? Às vezes vocês não vão ter isso. Então, pela figura aqui eu consigo visualizar essa questão. Ok? Vamos para o nosso próximo exercício agora. E por fim, pessoal, vamos resolver esse exercício 2.2, ok? Só por uma questão. Eu comecei a resolver esse exercício, estava faltando alguns dados. Além de faltar alguns dados, eu achei algumas inconsistências no que eu fiz. Então eu acabei refazendo o exercício e fazendo algumas modificações. Ok? Então se vocês estão assistindo essa aula, esse exercício aqui foi modificado e eu levantei uma nova aula com essas modificações. Então a ideia é o seguinte, em uma caldeira a gás, veja o esquema da figura 2, que está aqui, né? Então aqui eu tenho uma caldeira, entra gases quentes de combustão aqui, e possivelmente não anotado aqui, eu tenho uma massa de líquido entrando aqui, saturado, e aqui sai líquido, vapor saturado. Então, em uma caldeira a gás, esquema 2, água fervida a 150 graus Celsius. Então, agora a temperatura de saturação da água, ou temperatura de mudança de fase, para aquela pressão interna é 150. 500 kg através de um tubo com 50 metros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro externo, submerso em água. O material do trocador é de aço inox polido mecanicamente. Considerando que a temperatura da superfície externa do tubo aqui ficou 170, na verdade é 165, ok? Tem esse outro erro aqui que... tá aqui, ó. Vamos trocar isso aqui, ó. Vamos pôr o bonitinho aqui, ó, 165, ok? Determine a taxa de transferência de calor proveniente dos gases quentes para a água, a taxa de evaporação da água na caldeira, a relação entre o fluxo crítico e o presente fluxo de calor, o coeficiente, e estime a temperatura da superfície do tubo em que ocorre o fluxo crítico de calor. Essa aqui é a parte a mais que nós vamos estimar aqui, tá bom? Então eu já deixei aqui o exercício no Excel, aliás, tanto no Excel aqui como também, mas eu preciso dessas fórmulas aqui para fazer o cálculo. Então, as primeiras duas equações que eu vou fazer aqui, né, é a correlação aqui, do meu fluxo térmico e meu fluxo térmico crítico. Pessoal, modifica alguma coisa aqui, né, se eu for olhar no equacionamento. O que modifica são as propriedades do meu fluido. Agora, não é mais 100 graus Celsius, ok? A temperatura de saturação é 150 graus Celsius. Então, para eu fazer isso aqui, eu teria que ir lá na minha tabela da água e procurar a temperatura de 150. Para o nosso caso aqui, ó, se a gente olhar agora a pressão que está dentro desse recipiente, está em torno de 475 kPa. A pressão atmosférica está próxima de 100, ou seja, está 4 vezes maior, ok? É o que acontece muitas vezes em caldeira, se aumenta a pressão para a temperatura ali, ocorrer um aumento da temperatura de mudança de fase e trazer algumas propriedades interessantes a se trabalhar. O grande mal é que esse aumento de pressão eu preciso de tubos com umas espessuras maiores ou com uma melhor resistência. Tanto que por isso que nós estamos utilizando o aço. Então, eu preciso agora ver esse coeficiente aqui, que modifica, e meu N se mantém mesmo, e todas as propriedades modificam aqui. Para o fluxo crítico de calor, o que vai acontecer? Esse outro coeficiente aqui, esse outro vai se modificar. Se vocês forem olhar lá, né, na relação de Zuber, 0,149
é para placa plana horizontal. Para o nosso caso agora, eu tenho um cilindro, ok? Se a gente vê aqui, ó, um cilindro. Então esse fator C é igual a 0,31. Se vocês forem olhar aqui, né, nas notas de aula, tá aqui, ó. Então, todo o procedimento de cálculo é similar ao que nós fizemos no outro exercício. Eu tenho que achar as propriedades. Então, achando as propriedades, eu já vim aqui e troquei todas as minhas propriedades aqui, ó. Ok? A gravidade eu já deixei 165, G igual a tanto. Nosso material é água, aço polido mecanicamente, vai ser a mesma coisa do cobre, tá bom? Minha constante C é 0,131. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Calcular o fluxo térmico. O fluxo térmico é dado por essa correlação, lembrando que esse C aqui está sendo até similar. Feito isso, eu estou tendo um valor de 1,32 vezes 10 a sexta watts metro quadrado. 1,32 vezes 10 a sexta watts metro quadrado. Se eu fosse olhar a mesma tabela lá que nós utilizamos aqui para a água, não, está aqui no exercício aqui, ó. Aqui anterior. Ele chega a 10 a sexta watts. Vocês percebem que eu aumentei, né? Por ter aumentado a pressão, aumentou drasticamente não, aumentou esse fluxo térmico, ok? Então isso é um lado positivo. Então a primeira parte da questão é a taxa de transferência de calor proveniente dos gases quentes para a água. Então a gente calculou aqui, ó. Só que eu quero saber esse fluxo de calor. Então para calcular esse fluxo de calor agora, eu vou pegar o fluxo térmico, multiplicar pela área, e isso aqui vai me dar o fluxo de calor em watts. Lembrando que essa área aqui seria π vezes o diâmetro vezes o comprimento do tubo. Ok, eu já vim aqui, já deixei meu comprimento em metros, meu diâmetro, e aqui eu deixei, ó, πdl. Ok? E já calculei minha área. Então, meu fluxo, aliás, minha taxa de transferência de calor vai ser próximo de 1,04 vezes 10 a sétima watts. Se eu quiser passar para quilowatts, deu 10.367,73 kW. Ok? Então, se eu quiser agora calcular essa taxa aqui, que foi feito o cálculo, está dando 10.367,73 kW. Ok? Então já também consegui estimar esse valor. A próxima parte do exercício, né, quentes para a água, a taxa de evaporação da água. Mesma coisa da ideia que nós fizemos, né, no exercício anterior. O fluxo de calor, esse fluxo não, a taxa, né, de transferência de calor vai ser igual aqui também. Massa de água evaporando vezes a entalpia de formação, ou calor latente. Então, se eu quiser saber a massa de evaporação, é isso aqui dividido. Então, agora depende. Se eu entrar com watts, só verificar a unidade aqui. Então, como eu estou entrando com quilowatts, aqui eu poderia entrar com kilojoules quilograma. Como já achamos aqui, né, na equação, simplesmente eu pego a taxa de calor sendo transferida e divido pela entalpia e acho a massa de vapor. Dá próximo de 4,9 kg por segundo. Pessoal, é grande isso daí, viu? Não é pequeno não, tá? A próxima parte do exercício, o que ele pede? A taxa de evaporação, a relação entre o fluxo de calor crítico e o presente fluxo de calor. Então é o R. Então eu teria que calcular o fluxo crítico de calor. Aqui eu já usei a correlação de Zuber, né? Dá 2,02 vezes 10 a sexta. Fazendo essa relação eu tenho aqui, ó, 65,3. Perfeito?
Tá aí a resolução de exercício. Segue quase o mesmo procedimento do outro, o que muda são a escolha dos coeficientes. Por fim, estime a temperatura da superfície do tubo, que ocorre o fluxo crítico de calor. Se eu tivesse com esse fluxo de calor aqui, qual que seria a temperatura da superfície? Isso é interessante porque, né, como eu estou trazendo as correlações para cá, eu poderia ter um desarme, né? Às vezes, por exemplo, vocês estão lá montando um trocador de calor, né? Uma caldeira. E essa caldeira tem perigo de chegar próximo dessa temperatura crítica, né? Esse fluxo crítico. E se chegar nela, o que vai acontecer? Perigosamente, eu vou pular, vou mudar o padrão de ebulição ali, vai ser ebulição em película, e pode estourar essa caldeira, que é um perigo. Não sei se já viram caldeira estourando. Então, antes que isso ocorra, eu posso pôr um termopar na superfície, né, num ponto estratégico, e com esse termopar ali, quando ele recebe esse sinal dessa temperatura, eu tenho um sensor que fala, ó, para de passar vapor quente, né, combustão, ele vai fazer um desvio, alguma coisa, para não comprometer nossa caldeira. Ou por algum motivo, né, deu algum pane e essa temperatura está subindo, ok? Então, nossa ideia seria, a gente precisa ver qual que seria essa temperatura na superfície. Então, se a gente for olhar, esse aqui é o nosso fluxo crítico de calor. Ok? Então, eu vou pegar essa equação. Então, o que vai acontecer? Eu calculei meu Q máximo. Eu achei meu Q máximo, fluxo térmico máximo, e agora eu quero saber a temperatura da superfície, que seria dessa questão máxima. Pessoal, tranquilo, ó. Calculei esse Q máximo. É a mesma correlação que está aqui, só que quem que vai mudar vai ser essa temperatura de superfície. Então, se eu fosse fazer aqui a correlação, calculei esse valor, Mi L, HLV, segue todo o procedimento. Quem vai modificar agora vai ser esse T aqui, ó. Então, eu vou chamar isso aqui de ΔT2. Só isolando todos os termos, né, analiticamente, ΔT2 vai ser alguma coisa em função do Qmax sobre todos esses outros resultados calculados. E possivelmente, como tem a terceira aqui, uma raiz cúbica. E aqui eu vou deixar aqui. Ok? Posso fazer isso aqui analiticamente. Como, pessoal? Eu vou fazer aqui com vocês só para... Então vamos lá. Ó. Q. Vou chamar isso aqui, ó. Esses dois valores eu tenho como calcular. Eu vou calcular. Vai ser uma constante. 1. Todos esses valores aqui vão ser o quê? Minha constante. 2 vezes meu ΔT2. Tudo isso aqui elevado a cubo. Vou passar para lá, então fica meu fluxo térmico máximo, desculpa, meu ΔT, vamos parar aqui. Meu ΔT2, ó, vou passar isso aqui dividindo, então teria o que? Q dividido pela minha constante 2, né? Na verdade, minha constante 1. Passo a raiz para lá dividindo, né? Ok? E por último, eu passo minha constante 2 dividindo. Se vocês quiserem, né, vocês podem calcular esse valor aqui, isso aqui, o ΔT2. Isso aqui que é sacada, pessoal. Isso aqui que eu quero, esse feeling aqui que eu quero que vocês tenham. Essa multiplicação aqui da constante vezes raiz, isso aqui seria uma constante 3, vezes uma raiz ao cubo do meu fluxo máximo. Vocês podem calcular isso aqui e ter essa relação. Programa computacional. É muito mais simples, pessoal. Para um programa computacional, eu vou fazer aqui rapidamente, só para que não dá trabalho, né? Vamos chamar que era digital. Cálculo do T máximo durante o fluxo crítico de calor. Então, se a gente olhar, eu tenho que modificar esse ΔT a tal ponto que isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Como que eu faria isso, né?
Eu poderia ir trocando na mão. 12. Na verdade tem que ir aumentando. 18. Ó, com 18 já passou. Tá próximo de 17. Ó, 17 ainda andar. 17,5. Ok? Tá para baixo. 17,3. Próximo 17,3. Mas aqui, ó, eu vou ensinar para vocês uma sacadinha aqui no Excel. Você vem aqui em dados, teste de posse, atingir meta, ok? Eu quero definir essa célula aqui. Para qual valor? Vamos por aqui, ó. Aqui eu não consigo travar aqui, então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. 2,2 vezes 10 elevado a sexta. Eu não sei se vai dar certo nesse formato aqui. Alterando essa célula aqui. Talvez ele não vai entender isso aqui para mim, ó. Ele não vai entender, tá bom? Então eu tenho que entrar com o valor aqui inteiro. Então só para eu poder entrar com esse valor inteiro, eu vou pedir para isso daqui ser igual a isso. E vou pedir para isso aqui ser na forma geral. Eu vou dar um Ctrl C aqui, né? Que daí eu já sei que vai dar certinho. Então, novamente, dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que esse valor seja igual a 20,279, alterando essa célula aqui. Ok. Pronto, pessoal. Então aí está o resultado. Então seria próximo de 17,28, né? Então, ele vai calcular tudo isso aqui, mas depois, né, a temperatura superficial durante o fluxo crítico de calor seria 17,89. Ah, desculpa, a variação, né? Tá certo. A variação vai ser isso. Então, se eu quiser saber, né, ΔT2 é igual a 17,28 graus Celsius. Então, a nossa temperatura da superfície durante o fluxo crítico de calor seria o 150 mais 17,28. Então, eu ponho uma análise, aí vocês pegam as outras disciplinas e pensam e ajuntam, né? Então, vai ter um controlador que quando a temperatura chegar próximo de 167,28, ele começa a dar sinal, desliga aí que o negócio tá quase crítico. Só que se vocês olharem, nossa temperatura superficial está 165. Então vocês percebem quão próximo desse crítico a gente está? É um perigo isso, né? Então tem que ter um controlador aí, daí eu preciso de termopares, daí entra toda na questão de entrar com termopares com alto grau de precisão, né? Senão ele vai ficar desarmando. Comprei um termopar meia boca, com variação de mais ou menos 1, deu 166, ele pode desarmar, ok? É isso aí, pessoal. Fizemos o cálculo. A última parte do exercício, que eu acho legal para a gente fazer aqui, eu vou deixar aqui para vocês também fazerem, né? Vamos pegar aqui. É a questão de uma coisa que eu deixei a mais, tá nos slides aqui, ó. Parametrize em função das variações de temperatura superficial quais seriam os valores de fluxo de calor, H convectivo e da razão do fluxo térmico real e crítico. Na verdade, eu quero a razão. Então, eu vou querer numa tabela, né? Por exemplo, num relatório, que eu acho que é interessante. Vamos lá, que vamos falar que vocês estão fazendo um TCC, alguma coisa relacionada à área, vocês estão criando um relatório técnico. Então, conforme a temperatura superficial para as condições dadas, eu quero saber o fluxo de calor não, a taxa de transferência de calor em quilowatts, que mais? O H convectivo, em watts, metro quadrado, Kelvin, e da razão do fluxo térmico. Aliás, ok. Para saber, então vou lá, qual que é a temperatura que eu tenho? Tenho 150, então aqui poderia ser, vamos só chutar um valor um pouquinho mais alto, 155, 156, 157, e assim vai. Vamos fazer até o 150 e vou colocando os valores, né? Como eu já automatizei, eu poderia fazer essa planilha em uma única, né, para ir podendo fazer essa variação, ou poderia
Igual esse caso, ó, eu vou pegar essa planilha e junto daí eu vou fazer um pouquinho na mão, né? Eu vou usar um pouquinho aí no método lusitano e vou pôr aqui a temperatura da superfície. Que mais que eu vou colocar aqui? O fluxo de calor, aqui o H convectivo e essa razão. Então agora é só como se fosse estar fazendo essa mudança. Então eu comecei com 155. Qual que é o valor? Né? 155. O fluxo de calor, né? Estaria aqui, é só começar a fazer meio que manualmente. Mas vocês podem automatizar isso daí, tá bom? O H convectivo seria isso aqui. A razão, ó, é bem pequenininho. Possivelmente isso aqui está mais em fluxo de convecção natural do que de ebulição nucleada. Ah, vamos lá para o 100. Vou mudar já o valor. De vez 156, eu vou pôr o 150. Vamos fazer 2 e 2. 157. Mesma coisa, vocês iam lá. Jogaria aqui o valor. Jogaria agora o H convectivo. Ó, até para facilitar, pessoal, vou fazer aqui um negócio bem legal aqui para a gente não ter que ficar fazendo toda hora na mão. Ó, aqui que eu acho que é interessante. Fluxo de calor, é esse aqui. Né? O H convectivo, qual que é? H convectivo, é esse aqui. Posteriormente, quem mais eu quero é a razão. Ok, a razão. Então, tá os três valores aqui. Eu vou até fazer mais agora bonito, 156. Então, eu venho aqui, 156, ok? Deu os valores aqui, para não ter que ficar. Eu já automatizei, ó. Essa sacada que eu quero que vocês tenham na hora de resolução, ó. 157. Eu posso automatizar tudo isso, 157. E assim vai, tá bom? Para não ficar grande, eu vou dar uma paradinha aqui e vou pôr os dados. Pronto, pessoal. Fiz até mais rápido aqui, coloquei até a temperatura aqui. Então, repassei todos os dados. Olha que legal. E aqui eu posso calcular aqui daí, né? Vamos deixar aqui só para eu saber. Aqui é graus Celsius. Posteriormente aqui do lado aqui é watts por metro quadrado, né? Que é o que eu estou... watts por metro quadrado. O coeficiente é watts metro quadrado Kelvin. E por último, meu R, que é um adimensional. Eu vou deixar ele aqui em porcentagem e vou passar toda essa parte aqui em porcentagem para a gente poder visualizar ele melhor. Vou deixar só com uma cara. Então, pessoal, ó, põe aqui, ó, que da hora aí que é interessante, dados. Vamos inserir aqui, inserir. Vamos por aqui em função desse jeito aqui, né? E eu posso agora aqui ficar fazendo as análises que eu preciso. Tem muito dado aqui, ó. Vou só vir aqui, eu quero ver em relação ao meu R, aplicar. Então aqui é a relação do meu R em relação à temperatura superficial. A partir disso aí vocês têm lá uma análise, né? Vocês percebem aqui que até 164 eu estou a 50%, né? Se fosse um reator nuclear, 30%, então eu posso chegar até 162. Eu tenho um gap aqui, né, daí de segurança do meu reator. Vamos mais aqui informações. Vamos calcular o H convectivo. Né? Ele também vai aumentando nessa questão aqui. Não é muito linear. Vamos para mais alguma outra coisa aqui. A relação do fluxo de calor. Quanto mais calor eu estou inserindo no meu sistema, né, eu vou tendo essa variação de temperatura aqui. Então, pessoal, essa é a ideia, né, de utilizar ferramentas computacionais para aumentar. Se vocês forem olhar, é simples. É essa equação, saber colocar os coeficientes necessários e saber esse outro coeficiente aqui, se é placa plana ou se são cilindros horizontais. Morreu aí. Mostrei para vocês como achar os coeficientes, né, quando precisar. A questão de mudança de exercício, pessoal, que nem sempre o exercício vai dar temperatura superficial. Por exemplo, no ensaio, de vez de achar ele dá a temperatura superficial para nós, o tipo de líquido, e pede, por exemplo, para fazer achar esse coeficiente superficial aqui.
Vamos supor aí que é no ensaio, né? Tô lá com material diferente, tô lá na bancada, tô medindo todas as propriedades, algumas eu consigo pegar ali na tabela, pego temperatura, bonitinho e calculo CSF, ok? E assim vai sucessivamente. Então tem uns exercícios aí para vocês se aprofundarem, ok? Que daí tem, vou até apagar isso aqui que eu não vou precisar disso aqui, ó, excluir slide. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios para vocês fazerem. Minha sugestão, às vezes cria aí um programinha aí que ele já calcula, igual o professor fez aqui em sala, mas eu acho melhor vocês fazerem, tanto que até para não existir mais isso aqui, eu vou até apagar, assim eu não tenho como ter uma cópia, não salvei isso daqui, tá bom? Qualquer coisa, tendo dúvida, procura no horário de monitoria, não esquecem de mandar o e-mail, ou após as aulas que a gente também faz o atendimento. Na próxima aula, né, daí a gente começa a falar do exercício de ebulição convectiva e faz os exercícios finais de ebulição condensada. E eu acho que nós temos daí um exercício em classe a ser feito. Tá bom? Deixa eu salvar isso aqui e já vou subir. Um grande abraço a todos aí e até mais.